onde encontraram uma jumenta. Jesus disse assim: ei, vão lá ali do outro lado, e lá tem uma desculpa aqui, e tragam até mim. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava preparando para ele entrar em Jerusalém, porque era domingo, estava se aproximando da Semana Santa, já era a Semana Santa, e ele precisava cumprir aquilo que o profeta Zacarias falou, que eu vou repetir para vocês aqui o que ele falou. O que foi dito, dizei à filha de Sião: eis que o teu rei, ai de vir manso e assentado sobre uma jumenta. Ou seja, Jesus queria cumprir aquele propósito, aquilo que o profeta, na verdade, falou lá atrás. Ele nem precisava, mas que, como eu estava até falando agora com o pastor Gleison, o profeta não passar por mentiroso e ser cumprida a palavra de Deus, ele teve que fazer isso, montar no jumentinho, pegar lá, e aliás, ele falou para os discípulos: ei, se alguém falar alguma coisa, diga que a gente vai devolver. Eu quero só emprestado, para me poder entrar e assim cumprir aquela promessa. Então, os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenou. Ou seja, outro ponto, os discípulos, eles não questionaram. E só para fazer uma pausa, Jesus, ele prepara tudo bem antes. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente questiona. Ele já tinha preparado aquela jumenta, né? Já estava até amarrado, porque ele já sabia o que ele queria fazer. E quando Deus chamar você para alguma situação, às vezes o que a gente quer logo fazer é questionar. Não questione, vá lá e faça. E esses discípulos, eles cumpriram aquilo que Jesus falou. Foi lá, pegaram essa jumenta, trouxeram para ele. Os discípulos foram, fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram Jesus assentar em cima. E muita gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores. Por isso que a gente falado sobre o Domingo de Ramos, porque aquele povo, naquele momento, eles pegaram o ramo das palmeiras, fizeram todo aquele caminho para Jesus passar como rei. E sabe interessante? Ramo, você já parou para pensar o que significa ramo? Nova vida, uma nova geração. Jesus vinha trazer o evangelho, vinha trazer um novo, como é que eu posso dizer? Vinha trazer algo novo para o povo, que na verdade ele vinha trazer a salvação. O povo estava perdido e ele queria demonstrar isso através das suas atitudes, do seu amor. E uma multidão que ia adiante e que em seguida clamava, dizendo: Hosana, o Filho de Deus, o Filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Ou seja, ali Jesus foi glorificado, foi ovacionado, foi, clamado. E ele cumpriu aquele dever dele. Ali uma grande multidão, e isso foi, em toda a cidade teve uma repercussão muito grande. E as pessoas se perguntavam: quem é essa pessoa que está entrando aí com essa multidão e todo mundo está glorificando, todo mundo está, E aí alguns diziam assim: é Jesus, o Nazareno. Nazareno, como a gente aprendeu, é porque ele foi criado em Jerusalém. Nasceu em Belém, mas ele teve uma infância, um período de infância ali em Nazaré. Por isso que o povo chamava de Nazareno. O ramo representava, como eu falei, vitória, começo, mudança. Era isso que Jesus queria trazer para o povo, uma mudança, para eles pensarem diferente, porque o povo estava perdido.
E ele veio trazer essa mudança, que hoje chegou até a cada um de nós. Depois que Jesus teve esse acontecimento do domingo de ramo dele, que foi um dia cansativo, foi um dia exaustivo, porque ele estava no meio da multidão e todo mundo queria tocar em Jesus, queria saber quem ele era. E ele saiu depois no outro dia, que já foi numa segunda-feira. E aqui nessa segunda-feira, ele veio no domingo, esteve com o povo. No outro dia ele voltou para a cidade de, só para mim não esquecer aqui, de Betânia. E aí no caminho, na segunda-feira, ele ia passando, né? Agora vamos tratar da parábola da figueira. Ele ia passando, na beira do caminho, ele avistou uma figueira frondosa, linda, bonita, com folhas fantásticas. E ali houve uma curiosidade de Jesus. Na segunda-feira de manhã, o mestre retornaria com seus discípulos a Jerusalém, né? Ele passou primeiro por Betânia, foi para Jerusalém. Via de um dia, como eu acabei de falar, intenso gasto de energias, e a sua entrada em Jerusalém havia causado muita repercussão, como eu falei. Muitas pessoas queriam saber sobre ele. Depois de estar cansado de emoções de um dia intenso a caminho da volta da cidade santa, o mestre teve fome. Ele teve fome. E à beira do caminho, ele encontrou essa figueira a uma certa distância, com uma folhagem, como eu acabei de falar, bonita, frondosa, né? E ele teve a curiosidade. Eu vou lá, estou com fome, eu quero saber, tá tão... E na verdade, não era nem tempo da figueira. E aí ele se admirou. Chegou lá, a figueira só estava com as flores bonitas, mas na verdade, ela não tinha nada. Ela não tinha nenhum fruto. E isso irritou Jesus. Porque ele estava... Você já parou para pensar quando você está com fome? Que você chega em casa e que às vezes não tem nada. Ou então você abre a geladeira e você fica procurando alguma coisa. Você fica logo irritado, né? Poxa, queria comer, não tem nada. Quem é marido, às vezes cobra a esposa. Cadê a comida? Jesus ficou irritado nessa hora. O que ele fez? Ele amaldiçoou essa figueira. Que ninguém coma de nenhum fruto seu, porque a partir de hoje você não vai dar mais fruto nenhum. Trazendo isso para a nossa vida, nós somos por fora belos, bonitos, damos aula, fazemos ministério, mas por dentro nós estamos vazios, como essa figueira. Ela não produzia nada, ela não produziu nada. Jesus chegou lá, cadê o fruto? Não tinha nada, ela estava vazia, estéril. O que é que a gente pode trazer para a nossa vida? Que a gente não pode ser assim. A gente precisa produzir frutos. Essa figueira, ela aparentava. A palavra de Deus fala que ela aparentava uma beleza extraordinária. Mas quem chegava, quem se aproximava dela, tinha um susto. Ela não tinha nada. Ela era seca, oca. Não tinha nada por dentro. Não tinha sequer um frutozinho. E a pergunta que eu faço hoje pra gente, minha garganta seca muito aqui, ó. Quais os frutos que nós temos produzido para Jesus? Será que se ele chegasse hoje, se ele passasse pela sua casa, se ele batesse lá, ele ia encontrar comida? E essa comida que eu falo não é comida de comer. Estou falando espiritualmente. Quais são os frutos que você tem trazido para a igreja? E eu não estou falando só de pessoas. Olha meu tempo aqui, ainda tem um minutinho. No dia seguinte, na terça-feira, os discípulos notaram que a figueira estéril tinha se tornado uma figueira seca, desde as suas raízes. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado. Tudo tinha secado nela. Se eu for quiser, lá em Marcos 11:20.
fala sobre isso. E aí eu aprendo uma coisa: os fariseus, os religiosos, os mestres da lei da época, eles queriam ser vistos pelos homens como melhores, mais justos, mais adoradores, que oravam mais, que jejuavam mais, que mais se sacrificavam. Mas no final das contas, eles eram vazios, eles eram ocos, eles não produziam nada. Sabe por quê? Porque eles esqueceram da essência. Qual é a essência? Qual é a essência de tudo isso? É o amor. O que Jesus quer nos ensinar aqui nessa parábola é sobre o amor. O que falta hoje no meio do povo cristão é o amor. O nosso fruto, nosso primeiro fruto que nós temos que dar hoje para o nosso irmão é só o amor. Porque quando você produz amor, você consegue frutificar, você consegue gerar outras figueiras. Você não vai ser uma figueira só, você vai criar uma roda ao seu redor de pessoas. Aonde você passar, as pessoas vão olhar para você e ver Jesus na sua face. Pastor Gleison. Vamos lá. Anote aí, por favor, essa próxima parte, porque nós estamos falando sobre vida de Cristo. Então, a vida de Cristo era todo dia, e todo dia tinham detalhes novos. Assim como o Marlindo acabou de tomar toda a minha água aqui, vai deixar. Jesus também caminhava, e todo dia ele ensinava, e todo dia ele curava, e todo dia tinha um milagre na vida das pessoas que ele passava. Então, purificação do templo é o próximo ponto que nós vamos ver, e a reação de Jesus naquele momento, né, na purificação do templo. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 12. Está também no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 15. E também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 45. Tá? Para os judeus, para você entender sobre o templo e o que Jesus pensava do templo, e por que Jesus se irritou quando ele estava no templo, e assim ficar bem esclarecido para você, Jesus pecou porque ele ficou bravo, Jesus pecou, por que ele fez isso? Aí muitos cristãos, né, olham e dizem assim, Eduardo, você não pode ficar irritado, né, porque isso é pecado. Olha, Vanderlei, você não pode ficar bravo, porque isso é pecado. Vamos ver então aqui essa passagem, onde Jesus, né, também se aborreceu. Assim como Jesus ficou com fome, Jesus também se aborreceu. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus, ele é todo homem e todo Deus. Ele veio com a essência de Deus, encarnado, né? Eu acho que essa é a melhor palavra que nós conseguimos usar, encarnado em um corpo humano, um corpo igual ao meu, igual ao seu. E por estar sendo encarnado o Espírito de Deus em um corpo humano, você consegue entender que os sentimentos humanos, as necessidades humanas, também estavam na pessoa de Jesus? Simples assim, não é? Então, para os judeus, o templo era um lugar privilegiado. Privilegiado porque ali eles se encontravam com Deus, né? Pelo menos essa era a ideia. Um templo para encontrar-se com Deus. Hoje nós já sabemos que esse templo não existe mais, pelo menos o de pedra, nem o de tecido, mas sim o de carne e osso. É o nosso templo, a nossa vida. Ali se colocavam então, naquele templo de pedra, se colocavam as ofertas, se colocavam os sacrifícios, né, que eram levados por quem? Pelo povo judeu e pelo mundo inteiro, que conhecia a Deus e queria cultuá-lo. Então todas essas pessoas subiam até Jerusalém para cultuar a Deus, levando então os seus sacrifícios, e formava ali então um verdadeiro tesouro. Tudo que você possa imaginar, o povo podia levar. Da mesma forma como você traz, por exemplo, as suas ofertas de amor, o seu dízimo, traz também o seu tempo para trabalhar no templo,
traz também a sua vida para ser dada como sacrifício vivo. Então, o povo judeu levava tudo que achavam ser importante e valioso para depositar no templo de Deus. Você entendeu até aí? O que então significava o templo para os judeus? Preciso que você entenda essa primeira parte, porque já já vai vir uma confusão que os próprios judeus fizeram. E vale a pena, sempre quando nós falamos da Bíblia, das histórias do Senhor e da vida de Cristo, você tirar aquele contexto de lá para o seu contexto de agora, porque é tudo igual, gente. A gente começa fazendo as coisas certinhas, né, levando o nosso sacrifício, daqui a pouco a gente confunde tudo, e aí nós vamos ficar igualzinho o resto da história que eu vou contar agora. Mas a casa de oração acabou se tornando um lugar de comércio. Isso está escrito nesses evangelhos que eu falei para você no início. Então, tornou-se um local de comércio, né, e poder disfarçado em culto piedoso. A palavra piedosa vem de pio, de Deus, de santo. Então, local ou uma atitude que era ser santa, tornou-se algo totalmente ímpio, que é o contrário de pio. Comércio, poder, né, e muito pecado. Vamos lá, agora a gente já começou a entender porque Jesus Cristo se enfesou naquele dia, ficou chateado naquele dia. Então Jesus acaba expulsando todos os mercadores do templo. Por quê? Porque estavam usando a casa, o templo de Deus, para fazer negócios. Essa igreja, que nós consideramos ser uma parte, o templo de Deus, nós já entendemos que isso aqui não é o templo de Deus. O templo de Deus é a nossa vida, o nosso corpo. Esse corpo aqui é o templo. Por isso que você, garota, precisa resguardar o seu corpo. Por isso que, menino, você precisa guardar o seu corpo. Isso aqui é o templo de Deus. Você não pode usar esse templo, esse corpo para bandalheira, para imoralidade, para bebedeira, para farra, para balada, porque isso desgasta o templo de Deus. É por isso que você não pode. Isso se você é cristão. Se você não é, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Então Jesus expulsa os mercadores do templo, porque eles estavam usando a casa de Deus para fazer negócio e roubar o povo. Eles não tinham respeito nenhum pela casa do Pai. Assim como muitos que estão dentro da igreja também não têm respeito nenhum pela nova casa do Pai. E aí você roda, vem aqui no tal do Instagram, Facebook, aí você vê aqui, monte de crente, nós aqui, povo judeu aqui, ó, se exibindo. Hoje eu encontrei uma que era e não é mais, se exibindo aqui no Instagram, ou seja, degradando o templo de Deus. Por isso Jesus fica chateado. Por isso alguns de nós ficamos chateados, frustrados, entristecidos, porque era e não é mais. Você vê a confusão que nós fazemos? A gente começa bem, quando passa do início, começa a fazer leseira, porque acha e porque Deus não está aqui, puxando a minha orelha, me dando cipuada, me exortando fisicamente, blá, 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 blá. Deus não existe. Mas Deus existe. Ele existe no seu silêncio. Ele existe no seu amor. Ele existe na sua descrição. Ele existe no vento, que você sabe que ele fala com você. Mas assim como o povo judeu, você continua fazendo o templo de Deus uma mercearia, uma quitanda, permitindo que pessoas roubem da casa do Senhor. Como que roubam? Roubam quando você se abre para o mundo e permite que o mundo
arranque de você tudo que foi te ensinado. Igualzinho. A Bíblia diz que, depois de sua entrada triunfal em Jerusalém, conforme o Marlindo nos explicou, Jesus subiu ao templo, ele foi direto para o templo. Ele entrou, ele foi ovacionado como rei de Jerusalém e na sequência, ele nem festejou, ele já foi resolver os assuntos do Pai. E o primeiro assunto que ele foi resolver foi a limpeza do templo. Então, logo que você aceita Jesus, o que você tem que fazer? Limpeza do templo. Parar de vagabundagem. Parar de safadeza. Parar de se igualar com o mundo. Agora você foi santificado, separado do mundo. Então agora a vida que você vivia, diz o Senhor, você não viva mais. Eis que essas coisas ficaram para trás. As coisas estão se tornando novas por Cristo. Quem bebia não bebe mais. Quem transava agora não transa mais. Quem fumava maconha agora não fuma mais. Quem era ladrão não roube mais. E daí vai uma lista que você já conhece. Limpeza do templo. E não safadeza do templo. Você passou do início, bem. Você escolheu a opção 1, bem, que é Jesus. Agora você voltou, né, como a porca, como o cachorro que torna a volver-se na lama e a comer o próprio vômito. Zangado, Jesus derrubou mesas, expulsou animais e comerciantes com um chicote. Marcos 11, 15. Os chefes e sacerdotes ficaram muito irritados com Jesus. Olha, é igual, né? Quando um irmão chega com o outro e diz: ei, você está cheio de imundície, cara. Ficam irritados também. Por que você fala de mim? Quem é você? Agora você é juiz sobre mim? É assim que quando você exorta uma pessoa, chama uma atenção, a pessoa fica... Está aqui, ó. Irritados com a atitude de Jesus, mas não puderam fazer nada. Por quê? Porque ele tinha um apoio do povo. Expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão e a exploração dos pobres pelas autoridades religiosas. Fato que ainda acontece nos dias de hoje, gente. Muitos, né, pastores, líderes religiosos, padres, papa, escambau a 4 aí, oprime o povo, até nos dias de hoje. Mas você tem que decidir se você quer continuar sendo oprimido ou não. Jesus veio para nos dar a sua liberdade. E a sua liberdade é do jeito que Jesus já nos colocou, que é através de uma regulamentação, uma legislação, que são os seus mandamentos. É uma liberdade supervisionada. Não é uma liberdade igual a libertinagem, que você chega, agora eu estou livre. Não, você estava livre lá fora, agora aqui você está sob o domínio, sobre a proteção, sobre a autoridade de Deus. E Jesus então estava predizendo a ruína do templo, né? Que aquele templo iria se acabar. E ele mostra essa instituição religiosa que já estava falida. Aquela instituição, ela já estava derrubada, detonada, e viria então uma nova igreja. Era a igreja do Senhor Jesus, não essa igreja que você vê aí fora, a igreja de Jesus, que seria fundamentada, né, na pedra angular, e teria sido dada a chave para Pedro. Bom, próximo ponto que impele também a vida de Jesus é a cura no templo. Você vai anotar, cura no templo. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 14. Cura no templo. Cura de quem? De quem é doente. Quem eram os doentes daquela época? Eram os cegos e os coxos, né? Os mancos, cego, leprosos, coxo, manco, enfim. E no verso 14 diz: e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Ou seja, e foram reunir-se com Jesus todo esse povo aí, esses imundos, né? Que o povo dizia que era imundo. Quando via um leproso, imundo. Um cego, ele foi um pecado.
ele é cego porque tem pecado. Ah, ele ficou coxo porque ele foi injusto. Sempre arrumava uma justificativa para justificar o fato daquela pessoa ser doente. Até hoje isso acontece? Acontece. Olha, ele perdeu o emprego. Porque ele pecou. Parece, né? Não mudou nada. Olha só, o casamento dele se desfez. Porque ele traiu. Cegos e coxos. Mas Jesus diz: venham ter comigo. E a evidência sugere, está muito alto aqui, tá? E a evidência sugere que os judeus do primeiro século, eles começaram a ampliar essas exigências. O livro de Levíticos, né, que é o livro das leis, começou a surgir várias leis, impuseram várias leis e foram dificultando cada vez mais a coisa, até chegar nos doentes, onde diziam que os doentes não podiam entrar no arraial. E daqui a pouco eles já não podiam entrar no arraial e também não podiam entrar no templo. Então, como que as pessoas poderiam ser limpas, salvas, se não podiam entrar na cidade e nem no templo? Elas estavam então destinadas ao acaso. Já imaginou se nós trancássemos a porta aí? João, você não vai entrar hoje, nem você, nem o Otacísio, nem o Ismael. Vocês são leprosos, pecadores. Pronto, aí ficariam os 3 ali fora, olhando a vidraça, né? Destinados ao acaso, destinados ao inferno. Isso está certo? De forma nenhuma. Eles não eram bem-vindos. E ao curar os cegos e os coxos, Jesus então se identificou como Messias. Isso está em Isaías 35:5. E ao fazer isso, no templo que ele havia limpo, né? Purificado daqueles ladrões e comerciantes e todo mundo que vendia, né? Vendia aquelas pombinhas, vendiam os bichinhos. Eles eram tão espertos que eles traziam as coisas, né? Bom, o povo vai até o templo para sacrificar, mas muitos não conseguem levar, a pombinha morre, o bichinho morre, a ovelhinha, né, chega manca, aí não dá para sacrificar, porque é manco, então eu vou vender aqui no templo. Então agora você entende porque alguns irmãos chegam comigo e dizem: pastor, eu queria vender essa tinta aqui, pastor, eu queria vender essas camisas aqui, pastor, eu queria vender esse sapato aqui, eu queria ver se dá para vender. Irmão, não dá, irmão. Não dá, porque se eu abrir para vender isso aqui, poxa, daqui a pouco Jesus chega aqui, ele vai fazer um chicote, ele vai me bater. E se você não tem bom senso, eu vou ser a pessoa que vai frear a sua falta de senso. Eu vou ser o não, como Jesus foi o não do templo. Mas eu creio que Deus também capacita você para isso, para pensar, para dizer: não, isso aqui não está correto. Quando as mulheres fazem aí o negócio da sopa, eu oro e penso: mas para que é essa sopa? Né? Tem um objetivo, né? Como o Eduardo tem um objetivo. A sopa é para a gente tentar tirar um irmão ali do sacrifício ali dele, da complicação ali, da dificuldade dele. Ok, ainda assim eu oro. Eu oro porque eu sei que o Senhor está com seus olhos em cima de mim. Graças a Deus até então, eu acredito, ó Senhor, por favor, que a gente tenha acertado, né? Mas ore também junto comigo quando vierem essas situações. Então, ao fazer isso, Jesus purifica o templo. E ele demonstrou que os deficientes, eles eram bem-vindos, eles são bem-vindos, tá? Por um Deus que é misericordioso e por um Deus que é grandioso. Deus aceita os pecadores. Mas Deus quer que você deixe o seu pecado lá fora. Tanto as maravilhas feitas por Jesus, quanto as palavras faladas pelas criancinhas, né? E aí, ele já vem com o próximo versículo aqui, onde Jesus pede para que nós sejamos puros, como as crianças, que tentavam chegar até Jesus, mas os grandões, nós, empurrávamos, não deixavam.
Por isso que eu tenho tanta atenção e tanto carinho pelos ministérios das crianças. Porque Jesus diz: deixe vir a mim as criancinhas, para que elas possam serem meus adoradores enquanto grande. Nós vamos entrar já numa missão. Eu vou terminar aqui, mas nós já vamos entrar numa missão na nossa igreja, de ampliar o nosso campus para as crianças da Cidade de Deus. Nós queremos que as crianças venham para a igreja, dediquem-se ao seu crescimento espiritual e tenham uma esperança de vida profissional, econômica, social, pessoal e principalmente espiritual. Nós queremos que as crianças daqui da nossa redondeza sejam essa próxima geração. Hoje o Ali e a Aldenísia juntaram nosso grupo da melhor idade. É bom enfatizar isso, tá? E eles estão preparando a partida dessas pessoas. O fato é esse. Eles estão preparando. Eles não sabem se vão ter 1 ano, 2, 5, 10 anos. Eles já desceram a ladeira. Estão aguardando aí o soar da trombeta para a vida deles. Estão trabalhando para isso, para que aqueles nossos melhor idade possam embarcar e chegar no destino certo, na opção certa, que é a opção 1. Gabriel. Oi. Agora a gente vai ter um intervalo, tá bom? Você tem um tempinho aí para esticar as pernas, tentar comer alguma coisa. E aí na sequência a gente volta, tá? Fique esperto. Quando a gente chamar, a arca fecha ali, você não pode ficar de fora. Vamos lá. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá.
força do inimigo. Levanto aleluia, mais alto que os ruídos. Levanto aleluia, canções são armas para mim. Levanto aleluia, o céu vem guerrear por mim. Na tempestade,
esperança pra viver. Venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Vem, Deus está perto de nós, chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, venha o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. No seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor. Venha o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor. Venha o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor. Venha o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor. Venha o seu amor. Deus está perto de nós. Perto de nós. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Bora lá, gente. Dá continuidade no nosso penico. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos lá, pessoal. Peço que você fique de pé para louvarmos ao nosso Deus. Fale aí para a pessoa do seu lado. Vamos louvar a Deus? Os montes vão entrar no mar, teu rio de amor.
Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Vamos lá, voltando para nossa aula rapidinho. Que música fantástica, né? Só fazendo parênteses aqui rapidinho, sensacional. O amor de Deus nos alcançou e é por isso que a gente está aqui. E a gente tem que aprender um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Voltando ainda aqui, mantenham a Bíblia de vocês aberta em Mateus capítulo 21, tá? A gente vai pegar passagem por passagem aí na sequência. Eu vou começar a falar agora a partir do versículo 23, tá bom? Só que é o seguinte, aqui a gente está falando entre terça e quarta-feira. Então já falou domingo, segunda, agora a gente está entre terça e quarta-feira. Tá legal? E aqui é um momento em que a autoridade de Jesus ela é questionada pelos mestres da lei, os fariseus. Então anote aí, autoridade questionada. Essa passagem está em Mateus 21, do 23 ao 27, Marcos 11, do 27 ao 33 e Lucas, do 1 ao 8. Mateus 21, do 23 ao 27, Marcos 11, do 27 ao 33 e Lucas 20, do 1 ao 8, para quem quiser anotar, tá? A questão é a seguinte, agora é uma sequência de parábolas que Jesus vai falar, chamando a atenção dos mestres da lei e dos fariseus. É uma sequência de parábolas, dizendo para eles, ei, acorda, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Eu sou o Messias, o Filho de Deus chegou, olha o que vocês estão fazendo comigo. É uma última oportunidade, as últimas chances que os mestres da lei vão ter para se arrepender. E se a gente for olhar mais para frente, a gente vai ver que alguns criaram vergonha na cara, outros acabaram continuando cegos, tá bom? Então, esses questionamentos sobre a autoridade de Cristo eram consequência de um coração insensível para a mudança. Presta atenção, a gente às vezes acha que só existe adoração num formato quadrado que a gente aprendeu. Às vezes a gente só acha que só existe obediência no formato quadrado que a gente aprendeu. Acorda, a gente não pode ser fariseu, né? Tem algumas formas que você pode adorar a Deus que são diferentes do que eu acredito que seja, mas posso ser sincero, se a essência for a mesma, que Deus abençoe. O princípio está ali dentro, que Deus abençoe. Agora a gente não pode deixar passar a heresia, né? Tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então, eles questionam as coisas que Jesus fazia no templo, como a expulsão dos salteadores. Lembra que o pastor falou agora? Ele saiu, largou-lhe o chicote na galera, porque aquela galera estava roubando o tempo do culto, né? Estava vendendo os bichinhos aí, que era para o povo estar criando um ano. Olha, um ano cultuando a Deus, criando bichinho. Agora não, ele já compra ali e já parte. Parece a gente quando compra gravatinha pro GA, né? Mas seguindo. Outra coisa que eles estavam criticando também, os milagres. Jesus fazer a cura dentro do templo. Outra coisa, quando Jesus chegou e falou, né? A gente falou na semana anterior, que ele chegou e disse, seus pecados estão perdoados. Tudo isso, eles estavam sendo muito veementes na crítica, em se colocar contra, em dizer que aquilo estava errado, tá? Mas Jesus, ele não reage de uma forma assim, direta. Ei, cria vergonha essa tua cara. Não, não é assim que ele fala. Ele fala bem assim. Quando ele é questionado, dizem bem assim, com que autoridade que tu faz essas coisas? Quem te deu essa autonomia para falar desse jeito? E aí Jesus, espera aí, se vocês responderem a minha pergunta, eu digo com que autoridade que eu faço. Aí ele disse bem assim, olha a pergunta de Jesus. O batismo de João, ele era do céu ou ele era dos homens?
Aí ele criou uma dúvida na cabeça da galera. Por quê? A própria Bíblia vai dizer nessa passagem que eles ficaram pensando, se a gente disser que era dos céus, ele vai perguntar da gente, então por que vocês não aceitaram? Se a gente disser que é dos homens, a gente vai ser apedrejado porque o povo todo diz que João Batista era o profeta. E agora, o que a gente faz? Aí eles responderam, eu não sei. Eu não sei. Jesus, às vezes, ele faz assim com a gente. Ele bota a gente numa situação que só tem uma resposta, que é para a gente chegar onde ele quer que a gente chegue. Tá? Ele fez isso com Ana, mãe de Samuel, então pode fazer com a gente. Tá legal? Então, Lucas 20, só manter aqui. Tá. A pergunta de Jesus sobre o batismo está lá em Lucas 20, verso 4, tá? Ele vai dizer que o batismo, a pregação de João Batista era um batismo de arrependimento, um testemunho que ele deu sobre Jesus. E tudo que Jesus fazia era baseado naquele testemunho, que ele disse, eu vejo os céus abertos e ouço a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Tá? Então Jesus testificou, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele está vivendo nesse contexto. Aquela palavra, aquela profecia que João Batista repetiu, Jesus está vivendo tudo isso, tá bom? Então, a sua recusa em confirmar a resposta, as autoridades não deram a resposta. Era justamente o que dava autoridade para Jesus. Se vocês não têm resposta, eu também não vou responder vocês com que autoridade eu faço. Tá bom? Então, isso foi a resposta. E a missão de Jesus, no final das contas, era a mesma missão de Deus. E os fariseus, os mestres da lei, a galera que eram os líderes naquela época, não tinham entendido isso ainda. Tá? Então, olho aberto para quem trabalha com liderança aí. Tome cuidado. A gente tem que estar aberto para ver o que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa igreja, na vida dos nossos liderados. O direcionamento de Deus e da palavra dele é essencial. Tá? Não pense porque deu certo de um jeito, uma vez, que toda vez vai dar do mesmo jeito, não. Tá bom? Então, perdão, salvação através do Messias prometido, tudo isso era a missão de Deus. E para as autoridades, os seus olhos estavam encobertos pela dureza do coração deles. É a gente que fecha o coração para o que Deus quer fazer. Tá? Então, vamos ficar espertos. Outra parábola que a gente vai falar agora está em Mateus 21, continuando, tá? Do verso 28 até o 32. Do 28 ao 32. Jesus usou o mesmo meio de comunicação para dialogar com os líderes religiosos israelitas, que se apegavam às suas tradições e se recusavam a concordar e se opunham vigorosamente ao que ele estava falando. Essa aqui, na primeira, Jesus já pegou eles na resposta, né? Nessa daqui, Jesus, então, não deixa brecha nenhuma. Ó, percebe a inteligência de Jesus, olha aí como ele age. Ele faz uma pergunta que somente cabia uma resposta, para conseguir colocar no coração dos sacerdotes mais uma oportunidade. Às vezes, essa parábola dos 2 filhos aqui, às vezes a gente para e pensa, não estou entendendo, como assim, o que Jesus quer? Deixa eu ler para vocês essa parábola, que a gente vai entender melhor, porque falando só assim fica mais complicado. 21 do 28 ao 32, Mateus 21 do 28 ao 32, tá? Aqui. O que acham? Presta atenção. Jesus ele já começa fazendo uma pergunta para os mestres da lei. Lembra, ele está dentro do templo. Então está rodeado daquela galera de preto lá, né? Então ele pergunta para eles assim: o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Aí ele faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O que disse que não ia, mas acabou indo, ou o que disse que ia e deixou para lá e não foi? Qual dos 2? Para a gente é automático pensar, ora, o primeiro, que apesar de ter sido mal educado, rude, respondeu de qualquer jeito para o pai, ele obedeceu. Na explicação de Jesus, ele mesmo vai dizer, gente, o primeiro, o que foi mais rude, esse daí, provavelmente, é o que no final, no dia da volta de Jesus, ele vai ter salvação, porque ele obedeceu.
era aquele que provavelmente o pai deixaria de lado, se aborreceria com ele, mas não acontece. E o que disse que ia, parecia os mestres da lei. Estavam lá, parecia que estava fazendo tudo de acordo com a palavra, exigiam dos outros o que eles mesmos não faziam, mas na hora de praticar, não tinha nada, era só papo. O pastor Leandro deu uma mensagem uma vez que chama Sepulcros Caiados. Por fora era lindo e maravilhoso, por dentro era só podridão. Então, a resposta de Jesus aqui... Ixi, até apagou aqui o celular. Descarregou. A resposta de Jesus foi precisa nesse sentido. E os mestres da lei, eles entenderam que era com eles que ele estava falando. Eles entenderam que Jesus ele estava chamando a atenção diretamente deles. Agora me diz uma coisa, parece que Jesus era maldoso, né? Porque ele faz uma pergunta para os caras darem uma resposta, se enrolar todinho e depois ele arrochar em cima, né? Não parece com isso? Mas não é verdade. Isso não é verdade. Toda vez que a gente acha que Jesus pecou, o nome disso é paradoxo. Toda vez que a gente acha que a Bíblia se contradiz, é a mesma coisa. É uma falsa contradição. A gente só tem que ir mais a fundo e estudar um pouquinho para entender que está tudo certo. Tá bom? Então, o que Jesus estava fazendo era dando mais uma oportunidade. Ei, acorda, meu irmão. Tu não está entendendo? Tu está sendo esse filho que disse que está fazendo, mas não está. Enquanto os outros ali, a galera que foi lá com João Batista, lá no meio do deserto, está se arrependendo e está entrando no céu antes de vocês. Tá? Então, a gente tem que estar esperto. A mesma coisa, a palavra dos lavradores maus. A parábola dos lavradores maus. Mateus 21, do 33 ao 41. Marcos 12, do 1 ao 9. E Lucas 20, do 9 ao 16. Vou repetir para quem anota, tá? Mateus 21, do 33 ao 41. Marcos 12, do 1 ao 9. E Lucas 20, do 9 ao 16. Essa parábola, ela foi contada e foi dirigida especificamente para os líderes novamente. Agora imagina, lembra enquanto Jesus estava pregando, falando sobre as boas novas do reino, popularidade, e agora que ele está sendo incisivo e apontando o erro daquela geração, daqueles líderes, ele começa a ser visto como alguém que precisa ser calado, né? Então, voltando aqui, ele vai especificar um a um. Primeiro, o dono da vinha. O dono, a parábola diz que o dono tinha uma vinha, construiu um poço lá, como é que se diz? O lugar onde espreme as uvas, esqueci o tanque. Cavou o tanque, preparou tudo, cercou a vinha todinha, e aí ele arrendou essa vinha. Quando ele arrenda essa vinha, os lavradores que são os arrendatários, né, que foram tomar conta da vinha, e ele sai. Aí quando dá o tempo da colheita, ele manda os primeiros servos. Aí um é apedrejado, o outro é espancado. E são coisas terríveis e cada vez piorando. Depois ele manda o filho. Aí acontece a mesma coisa com o filho. Ele manda servos 2 vezes, manda os filhos e acontece a mesma coisa. Eles matam o filho pensando, esse é o herdeiro. Se a gente mata ele, vai ser tudo nosso. Tá? E aí eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que o dono da vinha representa Deus. Eles sabem que cada servo daqueles que Jesus falou na parábola são os profetas, que foram cerrados ao meio, que foram apedrejados, que foram entregues para os bichos comerem. Tudo isso não vai ter, ele sabe disso. E ele está falando agora que ele é o filho e que ele vai ser morto pelos mesmos caras que são os arrendatários, que estão na frente da igreja naquele momento. Aí, no final, ele diz bem assim: o que você acha que o dono da vinha vai fazer quando ele voltar e ver que eles fizeram tudo isso? Os próprios fariseus, os próprios mestres da lei vão responder: ele vai matá-los, vai tratá-los com muita severidade e vai destruí-los. E não se deram conta, no final das contas, que era eles que estavam fazendo isso com o povo, que estavam dificultando o povo de ter acesso a Deus. O pastor falou, o pessoal tinha que ficar do lado de fora. Não, impuro, pecador. A gente olha para a mulher samaritana, tem um vídeo, né, que ela diz bem assim: mas eu não posso nem ir lá, eu não posso ofertar a Deus aqui nesse monte, não posso entrar no templo porque eu sou samaritana. E agora, como é que eu fico? Eu vou para o inferno e pronto?
Entendeu? Então era isso que eles faziam. E aí Jesus chama a atenção deles nesse sentido, tá bom? Só para a gente explicar, a vinha antiga representada nessa parábola era o povo de Israel, tá bom? E a vinha nova são aqueles outros para quem Jesus entrega a administração da vinha depois que ele tira esses lavradores ruins. Ou seja, são para nós cristãos que vamos cuidar bem. Agora a pergunta: estamos cuidando bem da vinha do Senhor? Do que ele plantou e nós só vamos colher? Nós estamos cuidando bem? Tá? Então, nós não podemos rejeitar a vontade de Deus buscando o nosso próprio benefício. Porque o que aqueles líderes não queriam era perder o poder. Eles queriam continuar mandando ali. Achavam que tudo era deles. Lembra da história da mordomia? A gente vive na melhor casa, anda no melhor carro, tudo do melhor. Só que a gente sabe que não é nosso. Quando o dono vier, tá aqui, Senhor, cuidei bem, tá aqui o que eu tomei de conta, é tudo teu. A gente não pode achar que a igreja é nossa, que o ministério é nosso, nada é nosso, tudo é do Senhor. E na hora que ele quiser, ele vem, passa a foice, tá bom? Outra parábola, é a parábola do filho do rei. Essa daqui eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque já acabou o nosso tempo, tá? Nessa discussão, o principal ensino de Jesus é a rejeição do reino por herdeiros e, portanto, o oferecimento a outros. Lembra? Faz a festa, traz os herdeiros, tudinho. Não, ninguém veio. Manda buscar no caminho, nas vielas, fora da cidade. Manda buscar essa galera todinho. E aí ele não teve preconceito. Ele mandou buscar gente boa e gente ruim. Ou seja, o evangelho é para todo mundo. A gente não pode olhar na rua, não. Aquele mendigo ali não merece nem entrar no reino de Deus, eu não vou nem evangelizar ele, não. É para todo mundo. Chegou alguém de tornozeleira aí, meu irmão, sente aqui no banco da frente comigo. É assim, é para todo mundo. A gente não pode rejeitar ninguém, porque a parábola deixa bem claro. Meu irmão, pega quem está na rua, pega quem está em casa, pega em qualquer lugar. Tá? Então, essa divisão aí, quem é que tem o direito de entrar no reino de Deus? Quem entrar por aquela porta e tiver interesse. Quem não tiver, a gente convida, vem, insiste, tá bom? Os servos de Deus precisam anunciar o evangelho a todas as pessoas sem qualquer distinção. Muito bem. Anote esse próximo ponto, por favor. Terça e quarta, foi o que o Gabriel acabou de nos explicar. É isso? Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a grande comissão. Por que se deu, o que serviu, quem foram as pessoas que embarcaram nessa comissão, essa grande comissão. E você também tenta observar se você cabe estar dentro dessa grande comissão ou não. A grande comissão, então, é a ordem que Jesus deu para os seus discípulos irem fazer novos discípulos. Esse evangelho chega, então, até mim, até você. E muitos de nós acabam guardando, né, esse evangelho dentro da nossa casa, para os nossos parentes, os mais queridos. Alguns conseguem levar até um pouquinho assim, lá no seu departamento de trabalho. Mas a grande maioria, as pessoas que realmente precisam saber dessa grande comissão, ou do teor, do conteúdo dessa grande comissão, acabam ficando de fora. E não há grande comissão na vida de ninguém. É o que nós falamos alguns domingos passados. Nós estamos retendo o evangelho da salvação dentro desta igreja. Pouco mais cedo falava com Gabriel, os próximos cultos do Nova Jovem, você precisa reunir uma comissão. Não uma grande, mas uma comissão. Pessoas que amem pessoas, amem almas, amem pregar o evangelho. Sabendo ou não, a questão não é a capacitação de você sabe versículos e sabe ferramentas e blá blá blá. A questão é, eu sinto uma necessidade de pregar o amor de Cristo.
Então, ele vai pelas ruas aqui do bairro, antes do culto, e vai convidar, e vai chamar. E nós já temos a certeza de que muitos não virão. Mas a grande comissão, sendo ela grande ou pequena, ela vai sair. Ela já está formada. Então Jesus pensou dessa forma, ensinou os seus e os lançou para essa grande comissão, onde deu certo, chegou até mim, até você, o Evangelho. E uma vez que esse Evangelho tocou na minha mente, na minha consciência, e chegou até o meu coração, nós decidimos, tivemos a oportunidade então de decidir se sim ou se não, se aceitávamos esse Evangelho da salvação. Não foi assim que aconteceu? Alguém levou para você esse Evangelho? Alguns insistiram, outros só falaram rapidinho e você entendeu muito, né, muito claramente e veio bater aqui. Então, a grande comissão está descrita nos evangelhos de Mateus, capítulo 22, também no evangelho de Marcos, capítulo 12. Tá? E Jesus deu essa ordem aos seus discípulos quando ele ressuscitou. Jesus apareceu entre os 11 discípulos dele e os enviou, como eu disse, para pregar o evangelho em todo o mundo. Quando ele diz todo o mundo, é próximo de você. Você não precisa sair daqui para ir lá para o Zimbábue. Uma vez o Gabriel pregou isso aí pra gente. Você não precisa sair daqui da Cidade de Deus e ir lá para Ponta Negra, lá para o Japim, lá para Irunepé, lá para Paris. Ai, pastor, tenho tanta vontade de ir para Paris pregar o evangelho. Olha, se Deus colocou isso no seu coração, você concorda comigo que se veio da parte dele, se é um propósito da sua vida concedido por ele, isso vai acontecer naturalmente, sem que você se esperneie, guarde dinheiro, case com a mulher ou com o homem mais rico para chegar lá em Paris. Isso vai acontecer, como aconteceu na vida de Paulo. E olha que Paulo nem tinha problema de dinheiro, porque ele era um grande empresário da época. Deus é quem coloca o agir, tanto o querer quanto o agir, tanto o querer quanto o fazer. É Deus quem faz isso. Jesus então, após ter ressuscitado, destaca esses 11 como os primeiros, né, evangelistas daquela época. Agora, pastor, eu não sou evangelista. Você não é porque não quer. Porque se você orar a Deus e disser, Senhor, eu quero levar o evangelho, Ele vai te usar como tal. Que a grande justificativa dentro de uma igreja, porque existem os que são, né, os evangelistas, os cantores, os que sobrevivem, que vivem do templo, são os levitas, né? Os levitas. Uma vez conversando com uma mulher de uma outra denominação, ela disse, não, é porque minha família toda é levita. Eu disse, o que é levita? Ah, é que nós somos sustentados pela igreja. Eu disse, acho que você está roubando é o templo. Não, é que a gente fica lá o dia inteiro. Fazendo o quê? Sendo levita. Olha, os levitas eram os que mais trabalhavam. Faziam tudo, pintura, arquitetura, construção, proteção do templo. Limpavam tudo. Eles ainda tinham que ficar, né, atentos à necessidade do povo. Muitos deles tinham que pegar do alimento que tinha no templo e alimentar os outros lá fora. Levita é esse. Então, pare de colocar um rótulo espiritual em você. Pare de dizer que você é só isso e ponto final. Pegando e abrindo um parênteses muito rápido aqui, agora há pouco mais cedo, aqui na banda, né, eu chamei a atenção aqui da banda, claro, de forma carinhosa. Às vezes as pessoas pensam que eu estou matando todo mundo. Dizem que eu tenho uma cara muito feia. Bom, Deus, por favor, melhore um pouco o meu rosto. Mas se for para melhorar, para perder as estribeiras na tua igreja, piora o meu rosto. Nós precisamos desenvolver novas pessoas para a música. Mas muitas pessoas acham, não, eu não nasci para música. Você acabou de se rotular. Você acabou de limitar o evangelho. Você acabou de dizer, eu sou um levita, que nem aquela mulher. Eu fico só aqui. Eu não tenho tino, não tenho dom. Ora, eu não sei nem cantar e eu me esforço aqui.
e por eu me esforçar, eu amo fazer, porque é para o Senhor. Então saia do seu conforto mais uma vez e entre nessa grande comissão, como o Gabriel falou na pregação dele há 1 milhão de anos atrás. Não é você sair daqui e ir para o Japão, é simplesmente você levar o evangelho para o próximo. Como eu posso obedecer à grande comissão? Ponto 1. Você pode colocar aí para te ajudar depois, no futuro, próximo. Como posso obedecer à grande comissão? Bote assim, coloque assim, por favor. Tá? Ponto 1. Falando sobre Jesus. Como eu posso obedecer? Falando sobre Jesus, da forma que você sabe, da forma que você foi, né, apresentado. Você sabe como alguém chegou com você e falou de Jesus. O Sérgio, quando chegou comigo, ele falou muito do amor de Jesus. E aquela foi a forma que eu aprendi a falar de Jesus, o amor. É por isso que no meu pastorado, aqui no meu tino, eu sempre tenho a tendência de abrir a oportunidade para quem quer. Porque na minha primeira escola foi amor, amor, amor e amor. Foi o que me conquistou na Chapada. Então, primeiro ponto, falando sobre Jesus, falando com as pessoas à sua volta. Não é indo para o Japão falar de Jesus. Você vai se frustrar, porque se você não tiver no plano de Deus, você não vai nunca para o Japão. Vai morrer aqui. Você vai desperdiçar toda a sua vida e não vai falar para ninguém que Jesus é a salvação. Isso está com embasamento bíblico em Romanos 10:7. Segundo, como posso obedecer à grande comissão? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Perdão, esse é o ponto A do ponto 1, tá? Me perdoe. É só fazendo referência a Romanos 10:17. Segundo, estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia. Ninguém pode ser mestre, ninguém pode ser professor, ninguém pode levar a vender um produto, um serviço, se não o conhece. Então, logo, se você não conhece, não estuda a palavra de Deus, que é a Bíblia, você não consegue evangelizar ninguém. Por quê? Porque você não sabe o teor do que está escrito. Eu ainda vou mais além. Não adianta simplesmente saber o teor se você não vive a essência do que está escrito. Você precisa ler, entender e viver isso daí. E é aí que muitos cristãos são neutralizados em seu testemunho. Passam décadas dentro de uma igreja, em um ministério, enfurnados e não dão frutos. É como a videira linda e maravilhosa que o Marlindo nos trouxe, frondosa, mas não tem essência. E se não tem essência, não dá fruto. É como se faltasse uma composição básica, uma química básica, que quando lançada naquela raiz, que percorre, né, a raiz, vai até o tronco, caule, chega até os galhos, ele transforma, ele explode como uma explosão que é de Deus, explode num fruto, e nasce aquela fruta. É igual, é semelhante comigo, com você. Nós podemos ser maravilhosos aqui dentro da igreja, fazer tudo, todo o beabá, conforme seu mestre mandar. E se não tiver essência, somos como essa videira que Jesus vai tocar e secar. Não vale nada, não tem fruto. Domingo passado eu perguntei, cadê o seu fruto? Hoje o Gabriel falou, né? Eu não estou falando sobre pessoas, mas eu torno a falar sobre pessoas. Cadê o seu fruto? Cadê esse fruto? Que é essa pessoa que o Espírito de Deus fala constantemente com você. Fulano de tal, cadê ele? Estudando a Bíblia, então, é como eu posso obedecer à grande comissão.
Isto está também baseado em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 3. Ajudando na igreja. Ajudando na igreja. A igreja, gente, é o lugar, é o local onde nós aprendemos a ser discípulos. É aqui. É assim mesmo. É você sentado aí, 2, 3, 4 pessoas, né, que Deus chamou e aceitaram esse chamado, vem aqui, blá, 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 blá. Às vezes é muito chato. Mas esse blá, 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 que vai trazer a regulamentação de Deus para você. Muitas você vai captar, algumas você vai deixar passar. Nessas que você deixa passar, você vai se aprimorando, porque ainda existe a pessoa, a presença do Espírito Santo, que na minha falta, na falta do Marlindo, na falta do Gabriel, na falta do Nildo, na falta do José, na falta dos líderes dessa igreja, o Espírito Santo vem e compõe você. E ele te mostra o caminho que é certo. E aí você começa a servir na igreja. Começa a ser discipulado. Começa a aprender o que nós chamamos de doutrina. Por isso eu enfatizo e bato até o último dia que Deus me der nessa terra. Nós somos batistas. Nós somos assim. Nós somos meio quadrado mesmo. Mas nós somos o quadrado que Deus fez. E nós não queremos sair um tantinho, um tiquitinho sequer desse quadrado. Os que saíram se renovaram e nós não precisamos nos renovar porque Deus já nos deu uma nova vida. Quem se renova é porque não crê que o Espírito Santo de Deus aqui é capaz de nos fazer uma ferramenta para toda geração. A nossa nação, na década de 70 e 80, né, sobreveio sobre esse país um grande avivamento. Eu nasci na metade de 78, então eu não vivi esse avivamento. Foi um grande renovar. O evangelho veio para esse país, Deus impulsionou de tal forma que a nossa nação, ela virou uma nação, né, como dizia minha avó, protestante. Que até então era todo mundo católico, ou era católico ou era macumbeiro. Muitas vezes eu me encontrei num centro de macumba com a minha mãe, mas nós éramos católicos. Mas quando o catolicismo não nos enchia, não nos complementava, nós íamos para o terreiro de macumba. Então veio um movimento, né, que dizem o avivamento, que encheu as ruas do país de igreja. E eram assembleias, e era testemunha, e quem mais? Que eu não conheço igreja, só conheço batista. Tudo que você imagina. De certa forma, isso foi bom. Esse avivamento acabou sendo bom, positivo para o reino, porque muitas pessoas saíram desse quadrado frouxo e entraram num quadrado apertado, justo, correto, que até hoje eu estou sendo beneficiado por estar dentro desse quadrado. Você não? Você que veio de outra e veio cair aqui, você não? Porque então você não volta para esse quadrado frouxo. É por isso que eu sou muito reticente a novas músicas aqui na igreja. Muito reticente. O Gabriel é um dos que mais bate. Pastor, essa música aqui não. E essa aqui não. E essa outra não também. Pastor, você é muito quadradão, sou. Mas ele sabe, ele me entende. Ele entende, porque se eu afrouxar aqui a rédea, daqui a pouco está todo mundo. Cantando para o vento, limpando o céu. Eu não deixo nem o pessoal fechar os olhos aqui. Fechou o olho, desce. É olho aberto, olhando no rosto, nos olhos de cada um. Eu estou louvando a Deus com meus irmãos, não só para mim. Então vá para o seu quarto e vá louvar lá dentro sozinho, de olho fechado. Só para você entender o nível de quadrado que eu sou. Nós somos batistas. E esta grande comissão foi dada
por Jesus aos seus discípulos para levar exatamente o que Jesus os ensinou no período de 3 anos. Jesus esticou essa corda até o último, tanto que ele passou a grande comissão depois que ele ressuscitou. Crendo que nenhum daqueles fugiria do que foi ensinado. É isso que tem nos protegido, gente. É essa palavra que tem nos protegido. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos diminuir mais e mais. Muitos vão enveredar por quadrados frouxos. Muitos vão enveredar para uma doutrina frouxa, que não é antiquada como a nossa, que não tem um esplendor musical. Muitos vão enveredar para o brilho do telão, para as paredes pretas, para os pastores motivacionais. Está cheio, tá cheio de pastor motivacional. Quando passa lá no meu stream, no meu celular, do meu computador, é aqui, é. Eu pensei que fossem as trombetas. Eu disse, mas ninguém subiu, né? Eu disse, meu Deus, não falhou, Senhor? Tá. O horário, né? Acabou, é? Tá bom. Tudo bem. Eu já tinha acabado mesmo aqui. Não, ainda faltava o Lucas, olha. Escapou, Lucas. Bom, você vai fazer algum exercício agora? Vai. Antes de você começar, pode se organizar no seu exercício. Você que veio hoje para o CENIB, rasga um papel pequenininho e escreva o seu nome, rápido. Quando você terminar, passe esse papel para o extremo, para o meio aqui, ó, para esse meio. Eu quero uma pessoa do CENIB aqui bem rápido. Pode ser você, Andressa, por favor. Fique bem aqui e você vai recolhendo, tá? Todo mundo escreve seu nome, legível, porque se eu não conseguir ler, eu vou descartar o seu nome. Tá bem. A equipe também do CENIB, tá? Bem rapidinho. Aí você passa para a última pessoa daqui dessa extremidade, que é a Andressa. A Andressa vai pegando. Pronto. Paula, é com você. Vamos lá. Atenção, tarefa muito, muito, muito simples. Quem sentiu falta de alguém hoje? Quem sentiu falta? Muito bem. A sua missão é incentivar o seu irmão essa semana no CENIB. Mano, bora lá, manda o link do vídeo. Quem não veio, você sabe quem foi, ou convidar ele para vir, tá? Você pode ver pro lado, ó, pode dar uma olhada. A gente não tá com o nosso público de costume. Isso. Então a tarefa é incentivar alguém no CENIB, tá? Seja mandando uma mensagem, seja mandando o link da aula, seja trazendo para cá, tá bom? Quem está fazendo online é a mesma coisa. A gente sentiu uma queda nas presenças e nas aulas online. Então todo mundo, vamos voltar para o nosso foco. Está faltando poucas matérias para a gente terminar o ano bem. Agora vamos preparar para o nosso culto, tá? Tarefa simples. Você só vai chegar no domingo que vem e falar, olha, Bruna, eu incentivei uma pessoa, fulano de tal, deu um nome. Escreva aí o nome que você vai, a pessoa que você vai incentivar, tá bom? Porque quando a gente deixa assim muito vago, a gente não vai fazer, tá bom? Vamos agora para o nosso culto. O Gabriel vai encerrar com uma oração. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por essa tarde, por essas aulas, Senhor, por ter a oportunidade de estudar a vida do Teu Filho, Senhor, que isso seja cada vez mais comum nas nossas vidas, que a gente possa ter a disciplina de tirar esse tempo, de aprender com os princípios que Teu Filho Jesus nos deixou aqui nessa terra, Pai. Amém. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui, que eles sejam capacitados para aprender mais e mais de Ti, Senhor, e nos dá um culto na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.